Olá, turma. Mais um bate-papo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender, e hoje nós vamos falar de mais um assunto sobre liderança. A liderança é muito importante, né? Se você quer ter sucesso, se você quer ter sucesso aí dentro da sua carreira profissional, dentro da sua empresa, liderar é algo muito importante. E hoje nós vamos falar sobre delegar. Delegar sem acompanhar é abandono, né? Eu traduzo isso de delargar. Muitos líderes, muitas pessoas acabam delargando, ou seja, abandonando aquela pessoa que você destinou a fazer tal atividade. E delegar não é isso. Delegar é você acompanhar, é você ajudar a pessoa a desenvolver, muitas vezes ela não sabe, e aí você vai criando, vamos dizer assim, uma certa confiança nessa pessoa. Senão você fica aí o líder que é chefe, na verdade. Você só aparece quando a bomba estoura, quando o problema estoura, e aí você só fica acusando os outros e você fica colocando muitas vezes a culpa no outro, e esse é um ponto importante. A questão de delargar, de abandonar, a responsabilidade é sua, líder. Sempre vai ser sua. Então, cuidado com isso, porque é muito importante fazer esse processo correto, esse processo de forma tranquila, para que você não tenha problemas como você provavelmente está tendo. Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócio e eu ajudo as pessoas e as empresas a criarem melhores resultados, a terem melhores resultados, a desenvolver melhor aí os processos. E a gente fala muito aqui de liderança, de gestão, de comportamento, de atitude que as pessoas precisam ter para terem melhores resultados. Então, se você ainda não segue a gente aqui que a gente vai evoluir junto com esse processo. Eu vou te ajudar, eu sempre coloco conteúdos inéditos aqui toda semana para te ajudar nesse contexto. Vamos lá então ao cenário de hoje. Olha só, você passa uma tarefa, você confia essa tarefa a alguém e aí depois você aparece do nada e você se frustra com o resultado que está tendo. Isso é um processo, né? Vamos pensar assim: você tem lá a informação, você quer que alguém faça uma atividade, você passa essa atividade e aí você acredita que essa pessoa vai conseguir entregar aquilo que você passou para ela da forma com que você passou. E aí você analisa muitas vezes, vamos pensar assim, por que essa pessoa não conseguiu fazer esse ato que eu pedi para ela? E aí você joga a culpa nela. Você acredita que realmente a culpa é dessa pessoa. E aí eu vou te dizer uma coisa, esse processo está falho. E muitas vezes, em 99% das vezes, está falho aonde? Na hora de transmitir a informação para quem você queira que aquela pessoa faça. E aí você não entende isso e você continua errando, porque não é só comunicar. Eu preciso transferir essa informação para ela e informar a ela o jeito que eu quero, a forma com que eu quero, quando eu quero, o que eu não quero, muitas vezes é importante. Esse é um processo de delegar realmente que faz sentido. E ao longo desse processo, eu ainda não posso confiar 100% que isso vai dar certo. Então eu vou transferindo e acompanhando isso ao longo do tempo. E aí você não entende esse processo e esse processo é uma falha nossa. É uma ausência de liderança dentro desse processo. Porque existe um acompanhamento que precisa acontecer. Onde eu vou, pensa assim, eu vou sair de zero confiança para 100% de confiança. E aí você vai transferindo isso ao longo do tempo e não só descarregando de uma única vez, achando que a pessoa vai conseguir fazer. Porque na verdade o que ela vai pensar? Ela vai interpretar a forma dela, aquilo que você falou. E muitas vezes, como você não tem um processo estabelecido, você não tem um processo escrito, ela não tem nem como consultar. Então ela começa a imaginar aquilo que você gostaria. E ela faz a melhor forma dela. Eu não estou dizendo que tem problemas de outras formas, de pessoas que realmente não querem fazer, mas o primeiro ponto eu preciso garantir, que sou eu entregando isso, que sou eu colocando isso para a pessoa. Se você não está acompanhando, você não está liderando, você simplesmente está delargando, como eu falei lá no começo. E existe uma forma diferente de fazer isso, de você conseguir acompanhar, de você conseguir enxergar aonde é que tem falha. Aí você vai usar uma outra ferramenta que se chama de liderança que se chama feedback. Você vai mostrar para a pessoa que não está correto 100%, que ela precisa melhorar nesses pontos, e aí você vai tendo melhores resultados, você vai confiando mais naquela pessoa, e aí é o momento que você se afasta, e é o momento que você conseguiu 100% de delegar.
de forma correta. Vamos fazer a mudança, você vai escolher uma atividade aí que você acha que é muito importante e que está acontecendo o problema, você vai fazer um checklist do que está acontecendo de problema. Se você ainda não tem o processo bem estabelecido, você vai estabelecer esse processo, você vai treinar as pessoas, você vai fazer o acompanhamento dessa pessoa ao longo do processo, enxergando oportunidades de melhorar, e aí você vai fazer o processo de feedback. Olha, você fez desse jeito, é melhor fazer desse outro, porque o processo estabelece isso. E aí você tira aquele ponto que é pessoal, não é pessoal, é algo da empresa, a empresa que estabeleceu o processo. E aí quando você não faz isso, as pessoas acham que é você que está colocando, tá bom? Então é uma mudança muito grande e o resultado também é muito diferente disso. Então é importante você entender essa lógica e fazer esse processo. E aí você vai enxergando oportunidades, feedback, enxergando oportunidades, feedback, até o ponto que ela vai fazer melhor do que você. E aí você passa a verificar isso de uma outra forma, através de indicadores, através de reuniões semanais, através de informações. Quando dá errado, ela te relata esses pontos ruins que aconteceram durante a semana, o que foi que ela fez, se está correto o que ela fez. E aí você consegue dar a sua opinião em cima disso e melhorando todo esse processo. Esse é a verdadeira performance de funcionários que de fato são fora da curva. Só que você está treinando essas pessoas, você está desenvolvendo essas pessoas. Esse é o ponto fundamental. Presença constrói resultado, ausência constrói problema. E aí isso é uma cultura dentro da sua empresa. Esse é um estabelecimento de cultura. Se você fizer dessa forma, é essa cultura que você está colocando no seu dia a dia para que aconteça. Caso contrário, afastar, delargar, né, de forma errada, você começa a passar isso para as pessoas e as pessoas vão acabar repetindo aquilo que você está fazendo, e aí é uma decisão e você tem total livre-arbítrio para fazer o que você achar melhor. Eu estou te colocando aqui o que de fato precisa acontecer e eu tenho certeza que isso dá certo, porque a gente já testou, a gente faz, a gente vê isso acontecer no dia a dia. Agora cabe a você fazer as mudanças aí dentro da sua empresa. E eu quero te fazer um convite. Eu quero que você participe do nosso diagnóstico inteiramente gratuito, onde você vai ter aí um raio-x da onde você está, que fase que você está. E aí você vai responder algumas perguntas, e aí você tem que ser muito sincero nesse processo, para que seja o mais próximo do real. Você vai ter uma fase que você está, eu vou te explicar que fase é essa, e aí você vai ter um plano de ação macro, obviamente, e aí se você quiser dar continuidade, você pega esse plano de ação e desdobra aqueles pontos-chave que estão estabelecidos dentro desse plano de ação que eu vou colocar para você, e aí você tem um plano de desenvolvimento para você. Quero te ajudar, então basta você fazer esse processo e eu vou te devolver isso o quanto antes, mas eu preciso que você participe. Esse é um combinado que a gente tem aqui. A gente gosta de colocar sempre desafios aqui para você, porque não adianta nada eu vir aqui, falar com você e não ter ação logo em seguida. Então, você vendo o vídeo, você já vai perceber várias ações. Você anota essas ações, você coloca um prazo responsável, você tem um plano. E aí o que você precisa fazer? Agir. Esse é o ponto fundamental dos resultados, é ação. Não fique esperando as coisas acontecerem, porque não vai acontecer se você não pegar, né, aquela atividade e executar aquela atividade. Você tem o nosso diagnóstico, que também é uma ação para você. Se você quer se conhecer, se você quer entender que fase que você está, você já tem aí uma outra ação para fazer. E se você quiser que eu te ajude com muito mais intensidade, nós temos aqui um programa de mentoria, onde eu ajudo as pessoas pessoalmente a desenvolver aí a sua carreira, os seus negócios. Basta você mandar uma mensagem, a gente vai fazer um diagnóstico, eu vou te entender melhor e eu vou te apresentar uma proposta. Se você ainda não segue aqui no nosso canal, siga, porque toda semana eu coloco conteúdo aqui para te ajudar nas questões de liderança, de gestão, de comportamento, para você ter melhores resultados. Então segue a gente aqui e coloque mensagens, coloque sugestões de conteúdo, de dúvidas principalmente, para que a gente consiga entrar em contato maior aí com você. Sempre tem muito conteúdo aqui, na descrição tem o diagnóstico, eu já falei, tem e-books, tem checklists, tem lista de espera para que você consiga participar dos nossos treinamentos futuros que irão acontecer. Se você estiver nessa lista, você vai receber as mensagens primeiramente e você vai ter condições especiais. Então coloca lá o seu nome dentro dessa lista para que você esteja sempre conectado aqui com a gente. Gostou do nosso conteúdo?
curta o nosso conteúdo, compartilhe o nosso conteúdo. O maior número de pessoas, a gente tem o objetivo de chegar em 1.000 inscritos e você vai fazer parte desse processo, principalmente ajudando outras pessoas. Por isso eu quero te agradecer, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.